DCA, uma das piores estratégias que você pode utilizar durante um bear market. E sim, nós estamos em um bear market. Se você ainda não aceitou isso, saiba que vai ser muito difícil você fazer dinheiro. Ou pior, você vai perder muito dinheiro ao longo desse processo. Aceitar que nós estamos em bear market é você modelar a sua estratégia e utilizar estratégias próprias para fases de contração, onde as quedas são mais intensas. Eu vou te explicar como que são essas estratégias, como que eu estou me comportando nesse momento, e a gente também vai analisar o mercado, porque possa ser que em breve a gente tenha uma grande oportunidade de compra em meio ao caos. Mas para isso a gente vai olhar para alguns dados para poder tomar esse tipo de decisão. Bom, eles na área, e se você não for inscrito no canal, deve se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força ao canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora aí gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, eu quero que você entenda o que as principais carteiras elas estão fazendo nesse momento. Se a gente olha para o Trend Score, ele vai dar uma pontuação ali para as principais carteiras e a gente vai também dar uma pontuação se as carteiras estão vendendo ou se elas estão comprando. Caso elas estejam comprando, a gente está acumulando. Caso elas estejam vendendo, a gente está distribuindo. Hoje, quando a gente olha para o Trend Score, ainda há uma grande ausência de compras pelas principais carteiras, ou seja, a gente ainda continua vendo principais carteiras se desfazendo de posições e sem grandes interesses em acumulações. A gente até começou a ter um leve interesse em acumulação aqui na região dos 80 mil dólares, mas foi somente um leve interesse, não é o tipo de acumulação que vai fazer com que a gente entre em uma grande tendência de alta. Para que a gente entre em uma grande tendência de alta, a gente precisa ter acumulações nesse nível aqui, onde chamamos de consenso de acumulação. A gente pode quebrar o Trend Score ali, olhar as carteiras separadamente e entender o que cada grupo de carteira está fazendo. Se a gente separar as carteiras ali por quantidade de Bitcoin, por exemplo, a gente olha nesse momento aqui, as carteiras elas continuam em consenso de distribuição. A maioria aqui no mapa de calor, né, a média disso daqui ainda é uma média de venda, ou seja, a gente ainda tem um mercado muito mais vendedor do que comprador. Nós só teremos alta quando nós entrarmos em consenso de acumulação, que são essas regiões verdes aqui. Enquanto os players, enquanto nós investidores do mercado, né, os investidores mais relevantes, por exemplo, não entrarmos em um consenso de vamos comprar, porque a partir daqui a gente vai voltar a subir, a gente não vai ter altas tão expressivas. O que é uma alta expressiva? Voltar para um all-time high, buscar 150 mil dólares. Nesse momento, acreditar nesses targets é simplesmente amadorismo, ilusão, cara. A gente não vai voltar em 150 mil dólares tão rápido assim. Não vai ser da noite para o dia. A gente vai precisar de um longo período ainda de acumulação para a gente voltar e romper a nossa máxima histórica, por exemplo. Acreditar que Ether vai voltar para 4 mil dólares nos próximos meses, desculpa, isso é amadorismo. E a gente vem comentando sobre as quedas do Ether, e sim, ele é um excelente ativo que vai nos dar oportunidade, sim, mas a gente não vai entrar nesse ativo de maneira amadora, simplesmente comprando ou fazendo DCA. Eu vou te mostrar na análise de hoje que se você fizer DCA no momento errado, que é dentro de uma fase de bear market, você está simplesmente perdendo muito dinheiro ao longo desse processo, porque você poderia utilizar uma outra estratégia muito mais rentável, tá? Saiba que estratégia de DCA tem um momento certo para você implementar isso. E você não vai querer implementar isso nesse cenário que nós estamos vivenciando, com as principais carteiras distribuindo. Se a gente olhar, por exemplo, para o sentimento do mercado, o sentimento ele ainda é um sentimento de medo. A gente bateu um extremo medo recentemente, o mercado deu uma leve animada, né? Saiu do extremo medo e voltou para o medo, mas a gente continua em medo ainda. Os investidores eles não podem ter medo, porque se eles tiverem medo, eles não colocam mais dinheiro para dentro. Se os investidores não colocam mais dinheiro para dentro, quem é que vai fazer o preço do ativo subir? Se os investidores estiverem com medo, a gente tem uma tendência de baixa mais vigente. Veja que bear markets profundos, né, eles são constituídos com esse sentimento durante um ano ali, por exemplo, de medo e extremo medo. Nós não podemos ficar muito tempo dentro dessas regiões, tá?
E se a gente olhar aqui, por exemplo, para as fases do ciclo, né? Se a gente olhar para o Bitcoin, a gente sabe que o Bitcoin está em fase de bear market. E olha só, eu sempre falei para vocês que eu jamais iria esperar que o mercado tivesse uma queda de 20% para eu poder falar que estamos em bear market. Eu jamais iria esperar um pivô de baixo em um gráfico semanal para falar que nós estamos em bear market. Inclusive, eu comecei a comentar sobre bear market com você na virada do ano, em dezembro. Volta em dezembro aqui no meu canal, olha as análises de Natal, eu falo sobre início de bear market. Para mim, bear market é uma coisa que a gente deve anteceder aquele fato. A gente não pode esperar com que ele seja confirmado. Olha para o mercado americano. O mercado americano, na abertura de ontem, ele entregou a famosa queda de 20%. A partir de agora, as pessoas vão começar a falar em bear market no mercado americano. Quando a Nvidia já está em $84, o negócio estava em 150, por exemplo. Quando os ativos já entregaram uma queda bem significativa, agora, meu caro, não é mais a hora de você pensar e se planejar para um bear market. Você deve fazer isso com antecedência. E o meu trabalho como analista é exatamente esse, exatamente ter uma visão, colocar uma probabilidade na frente, entender quando que vai ser o início disso ou não, para que meus clientes eles possam se proteger do bear market e para que os meus clientes eles possam se expor no bull market também. Investimento não é somente sobre os próximos meses, nem sobre o próximo ano, é sobre o resto da sua vida. Entenda que você, como investidor, vai vivenciar várias fases de bear market e várias fases de bull market. E com o passar do tempo, você vai modelando sua estratégia e tendo um resultado melhor do que no ciclo anterior, beleza? Bom, entendendo que Bitcoin ele está dentro de uma fase de bear market, a gente respeita isso, a gente opera sabendo que nós estamos em bear market, simples assim. Vai ser um bear market profundo igual foi 2017 e 2018, né? Vai ser um bear market profundo igual foi 2020. Vai ser um mini bear market igual foi 2019, vai ser um mini bear market igual nós tivemos ali no Corona Crash, ou igual nós tivemos do banimento da China, ou igual nós tivemos 2 vezes nesse ciclo aqui. Eu não sei como que vai ser esse bear market. Para mim, bear market é bear market. Para mim, topo é topo, fundo é fundo. Não importa se é topo de curto prazo ou de longo prazo, ou fundo de curto prazo ou de longo prazo. Topo é topo, fundo é fundo. Topo é venda e fundo é compra. Ponto final. Se é bear market, a estratégia é de bear market. Se é bull market, a estratégia é de bull market e ponto final. E estratégia de DCA não funciona durante bear market. Entenda isso, aceita isso. Olha só. Se a gente olhar para o Ether, por exemplo, ali, a gente sabe que o Ether entrou dentro de uma fase de bear market em janeiro de 2025, onde Ether se encontrava ainda lá na casa dos $3.000, abaixo de 3.100, ele entrou dentro de bear market. Se a gente considerar uma estratégia de DCA durante a fase de bear market, né? Olha só, se a gente investir ali $1.000 por semana, né? Algumas pessoas gostam de fazer DCA semanal, a gente pode fazer mensal, pode fazer diário. Mas vamos colocar aqui o que as pessoas mais gostam de fazer, né? Se a gente fizer um DCA em Ether com $1.000 toda semana, desde o dia 1º de janeiro de 2025, a gente teria um prejuízo acumulado de 37%. Isso daqui para mim é inaceitável. Um prejuízo acima de 10%, ele começa a ser muito complicado dentro de uma carteira. Prejuízo de 37% é um absurdo. Ou seja, as pessoas que estão fazendo DCA em Ether, né, é super comum, e isso dentro do mercado cripto as pessoas escrevem em pedra. Façam DCA, caiu, comprou, simplesmente o ativo está mais barato, bom projeto, é hora da gente acumular porque ele está descontado. Essas frases as pessoas incorporam e acreditam que investir é dessa maneira, somente comprando durante as quedas. Meu caro, se você está fazendo DCA desde janeiro até aqui, uma coisa é fato, o seu dinheiro já acabou. E 37% de prejuízo se encontra na sua carteira no momento. Se você investiu R$1 milhão fazendo a DCA ao longo desse processo, R$370 mil desapareceram, viraram pó. E pode ser que a gente leve muito tempo para você voltar do 0 a 0. Estratégia de DCA, ela não funciona durante bear markets.
A gente sabe disso, se a gente olhar, cara, para Bitcoin também, a gente vai ver que dá a mesma coisa, dá grandes prejuízos acumulados ao longo desse processo. A gente não deve fazer estratégia de DCA durante essas fases de bear market. O DCA, ela foi uma estratégia criada para as pessoas que não têm grandes montantes de dinheiro para poder injetar de uma única vez, que é a estratégia que nós chamamos de looping sum. Quando a gente não tem grandes quantidades de dinheiro, significa que você vai receber dinheiro com o passar do tempo e você vai injetar esse dinheiro nos seus investimentos. A estratégia de DCA geralmente é utilizada para as pessoas que são assalariadas e não têm grandes quantidades de capital para poder investir. Essas pessoas que são assalariadas, elas não devem se expor dessa maneira ao longo de um bear market. Essa estratégia de DCA, de você pegar dinheiro do seu salário e injetar dentro do mercado, elas têm que ser dentro de uma fase de bull market com confirmação de alta. Porque você está injetando o dinheiro na semana seguinte, porque você não tem esse dinheiro no atual momento. E como nós estamos vivenciando uma tendência de alta vigente, por exemplo, naquele momento você pode fazer a estratégia de DCA. Ah, Gui, mas eu vou estar subindo o meu custo médio. Sim, você vai estar subindo o seu custo médio, mas você vai estar aumentando a quantidade de dinheiro que você tem investido. O que você prefere? 100% de 10 mil reais investido, por exemplo? Ou você prefere 20% de 1 milhão investido? Entende? Às vezes o seu custo médio não necessariamente vai ditar o quanto de dinheiro você vai tirar no final. Porque se você aumentar a sua quantidade de dinheiro, é muito melhor durante uma tendência de alta. Ou seja, estratégia de DCA você utiliza quando esse indicador aqui estiver apontando verde e não apontando vermelho, porque se você fizer DCA durante esse momento, você vai perder dinheiro. A gente sabe que Ether está sofrendo absurdamente e olha que maluco, né? Recentemente eu fiz uma análise para vocês falando que o próximo suporte de Ether seria os 1.500. E se Ether perdesse a região dos 1.800, a gente iria ver Ether em 1.500. E, inclusive, eu fiz compra aqui em cima e eu vou te explicar como que é a minha estratégia durante fases de bear market. Você acha que eu vou ficar comprando no caiu, comprou? Nem a pau, cara. Eu comprei esse ativo aqui em cima e eu falo para você, durante o bear market, a gente precisa ter uma estratégia muito bem definida. Não é só comprar e caiu, eu vou comprar mais, e caiu, eu vou comprar mais, porque a gente está vendo isso acontecer desde os 3 mil dólares. Comprou nos 3.300, se caiu eu vou comprar mais, beleza, 2.800, se caiu eu vou comprar mais, beleza, 2.200, 1.800, 1.500. Você vai ficar fazendo isso até a gente ir para zero, por exemplo, e chegando em zero você vai ter uma alta quantidade de Ether na carteira? Cara, não é assim que funciona. Você não deve olhar para os seus investimentos somente para a quantidade de ativo que você tem na carteira. Você deve olhar para os seus investimentos através do seu patrimônio, quanto de dinheiro você tem. Olha só, eu sei que tem aquelas pessoas que são amantes de bons projetos e essas pessoas me odeiam, porque essas pessoas querem acumular Bitcoin porque Bitcoin é uma reserva de valor. Quem não escutou nos 2 últimos dias, né? O mercado americano está colapsando em crash e Bitcoin está sendo resiliente. Bom, a resiliência dele acabou no domingo e ele começou a cair. Ether acabou resiliência total no domingo e começou a cair. Entenda de uma vez por todas, BTC é bem diferente de Bitcoin. Bitcoin, ele não é um ativo, ele é uma rede e uma tecnologia. BTC, ele é um ativo financeiro aonde ele tem uma precificação. Essa precificação, ela depende de liquidez, ela depende de investidores, e se você ficar acreditando que BTC é o ativo que vai te libertar do sistema, você está completamente equivocado. Porque BTC, ele é o ativo que nós negociamos. E essa negociação, cara, tem preços ali que vai depender de oferta e de demanda também. Bom, entendendo que a gente não aplica estratégia de DCA durante essas quedas aqui, porque a gente só vai acumular prejuízo e esse prejuízo vai aumentar. Olha só, aquele caso de $1.000 por semana, hoje a gente já teria $8.000 de prejuízo. Falando que a gente teria investido um montante ali de $14.000. Você vê $14.000 se transformando ali, cara, enquanto nesse momento aqui a gente teria 8.700, né?
Bom, entendendo isso daqui, como que eu me comporto nesse momento? Quando a gente está dentro de uma fase de bear market, o que que a gente deve fazer é procurar por um fundo. A gente sabe aonde que vai ser o fundo? Não, a gente não sabe onde vai ser o fundo. A gente consegue prever o futuro? Não, a gente não consegue prever o futuro. Então o que a gente tem que fazer é tomar riscos estratégicos. Se aqui, por exemplo, você tivesse visualizado, né? Agora é fácil falar que aqui não foi fundo, mas quando você estava nesse fundo aqui, ó, por exemplo, dos 2.500, se você tivesse nessa região visto RSI ali, por exemplo, próximo de sobrevenda, você iria tender a entrar aqui acreditando que era fundo. Se você entrar dentro dessa região aqui acreditando que é fundo, o que que você deve fazer é ter um stop muito claro, porque se cair abaixo dessa região, significa que nós vamos buscar um novo patamar de preço. Então você estopa as suas posições, sim, você aceita uma realização de prejuízo, e eu não sei quem foi que falou isso para você que você não pode realizar prejuízo. Sim, você pode realizar prejuízo, desde que o prejuízo ele seja mínimo. Stop é uma estratégia de realização de prejuízo, uma estratégia de estancamento daquele sangramento, simples assim. Você realiza um prejuízo mínimo para que você não tenha um grande prejuízo acumulado, beleza? Bom, então você realiza um mini prejuízo aqui, um stop, e você vai buscar pela próxima região de compra. Comprou, por exemplo, aqui em 1.800, achando que era fundo também, você sabe se é fundo ou não? Não, você tem dados ali, probabilidades. Só que você sabe que se perder essa região, você larga o ativo, você se desfaz do ativo, você estopa a operação e você vai buscar por uma compra no próximo fundo que nós encontrarmos. Isso não é uma teoria que eu acho que eu li em livro, é a teoria que eu faço e eu aplico isso daqui no meu dia a dia. Olha só, eu comprei Ether há 3 dias, eu comprei Ether em 1.797. E eu falei para os meus clientes dentro da carteira Rumo ao Milhão comprarem 15% da carteira em Ether em 1.797. Você acha que eu iria ficar rodando essa posição aqui para sempre ou que eu iria submeter os meus clientes a fazer estratégia de DCA? Obviamente que não, cara. Se caiu, perdeu a região ali, a gente estopa Ether. Simples assim. A carteira foi estopada. As compras que eu fiz em Ether ali, por exemplo, ela teve um stop onde gerou 1,5% de prejuízo na carteira. E quando a gente olha para Ether ali, cara, ele caiu 12% a partir do momento. Olha só, agora a gente tem uma queda maior ainda. A gente está falando que Ether nos 2 últimos dias, ele chegou a ter uma queda de 21%. Você acha que eu vou ficar exposto durante uma queda de 21%? Não. Eu não vou. Eu acho um absurdo as pessoas que falam que quedas de 20%, 30%, 40% é normal dentro do mercado. Não, cara, isso não é normal. Você não pode estar vivenciando uma grande queda como essa. Porque se você cair 20%, você já começa a não ter mais opção de estopar. Você começa a ter um alto prejuízo acumulado e para você recuperar isso começa a ser muito difícil. A partir do momento que você começa a vencer essas quedas, você vive na esperança. Esperança de que em um dia vai voltar, esperança de que uma hora você vai voltar para o 0 a 0. E isso é amadorismo. Você não pode investir dessa maneira. Eu vinha falando para você nos últimos meses que o momento que nós estamos vivenciando é um momento muito mais difícil da gente operar e um momento onde a gente tem que ser estratégico. Toda compra que você fizer, ela deve ser totalmente estruturada, aonde você deve ter um ponto de stop muito claro para que você saia do ativo e vá buscar por uma recompra em uma região mais barata, beleza? Isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, em Ether, por que eu estou reentrando em Ether em 1.800? Agora vou buscar por novas compras de Ether, porque em breve a gente vai chegar em uma nova região de fundo. Vai ser a região de fundo que já vai reverter o movimento de Ether? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Como eu falo para você, fundo é fundo, topo é topo. Fundo é região de compra. E a gente já está com RSI diário ali, por exemplo, em região de sobrevenda mais uma vez, e eu tô buscando por essas compras porque é simples, eu fiz vendas de Ether lá em cima, 3.600 foi a minha distribuição. Então, eu já tenho muito lucro durante essa movimentação de baixa, os meus clientes já têm muito lucro por estarem protegidos desde aqui de cima, tá? Entenda que os meus clientes não estão vivenciando isso daqui, cara. Olha isso daqui, tem pessoas que aceitam isso daqui numa boa,
65% de prejuízo. A gente está falando que o patamar de preço de Ether que ele está agora, o mesmo patamar de preço, vamos voltar aqui, ó, que é melhor ainda, de fevereiro de 2021. O cara que está holdando o Ether desde fevereiro de 2021, a gente está falando que ele perdeu 4 anos de investimento. O cara que está holdando o Ether desde fevereiro de 2021, ele ficou rico e pobre 2 vezes. Ficou rico a primeira vez quando o Ether bateu em 1.400, depois ele ficou pobre de novo. Ficou rico 3 vezes, né? De novo, ali em junho de 24, depois viu devolvendo muito, agora ele ficou rico em dezembro de 2024 e agora ele tá pobre de novo, porque ele tá no 0 a 0. Você não pode levar os seus investimentos dessa maneira. Você tem que ficar rico, preservar aquele capital, ficar 2 vezes mais rico, preservar aquele capital, ficar 3 vezes mais rico, preservar aquele capital e buscar a 4ª vez que você vai ficar mais rico. Essa é a fórmula do sucesso. Eu entrego aqui nas minhas análises para você o segredo que me fez sair do nada de instalador de som, uma pessoa que morou na comunidade Morro do Macaco, em Cotia. Inclusive, eu morei de favor em um convento, porque minha mãe não tinha condições nem de pagar um aluguel, olha só. E, cara, eu cheguei aonde eu estou hoje, aonde você vê, eu atingi a minha liberdade financeira. Sabe o que é uma liberdade financeira? É você ir num restaurante e você poder escolher pelos ingredientes e não pelo preço do cardápio. Isso resume uma liberdade financeira. E tudo isso foi respeitando uma lei simples. Guilherme, faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Através disso, você consegue atingir a sua liberdade financeira. Respeite a ponta de preservação de dinheiro, porque isso é muito importante. Esquece essa frase, o mesmo mercado que te dá é o mesmo mercado que te tira. Na verdade, você pode ter essa frase na sua cabeça. O mercado que te dá é o mercado que te tira, então aprenda a se proteger para ele não tirar. Apenas faça com que o mercado ele te dê. Porque se você ficar exposto durante os momentos de contração, muito provável que você vai vivenciar esse sentimento de tô rico, tô pobre, beleza? Bom, quando a gente avalia no curto prazo ali, price action, ele vai nos indicar que nós estamos próximo de uma região de fundo. Se a gente olhar, por exemplo, para dados on-chain, aquele meu indicador que fala de preço justo e preço caro, a gente sabe que estamos abaixo da linha dourada, ou seja, o preço aqui ele está muito barato pro curto prazo, ou seja, a gente vai ter movimentações de alta no curto prazo. Se a gente olhar para Bitcoin ali também, a gente está vendo o Bitcoin ali estopando todo mundo, buscou uma nova região de preço que é os 74 mil dólares, né? Uma boa desvalorização, aí já começa a ser desde o topo ali, a gente já está falando de 30%, né? Aquelas pessoas que estão esperando um pivô de baixa, seu pivô de baixa está aqui, começa a falar agora que já estamos em bear market, porque sim, estamos em bear market. E como que eu vou fazer aqui? Como que eu vou buscar nesse momento por estratégias? Vou buscar por estratégia de compra até 108 mil dólares? Obviamente que não. Eu vou esperar por pullbacks até umas regiões ali, porque eu sei que lá na frente vai vir uma nova pernada de baixa. Eu vou procurar por uma compra estruturada, onde essa compra ela tem um stop. Recentemente, busquei por um fundo em Ether que era em 1.797. Foi em 1.797? Não. Então, stop aquela operação, tem um prejuízo ali de 1,5%. Cara, recuperar 2% de queda é easy, é fácil, é teta fazer isso daqui. Recuperar 20% de queda não é fácil. Recuperar 70% de queda, boa sorte, eu quero ver que estratégia que você vai ter para você conseguir recuperar isso daqui. Eu não aceito isso. Eu não sei como recuperar uma queda de 70%. Desculpa. As pessoas que aceitam isso, elas devem ter uma boa estratégia para conseguir recuperar isso daqui. Saiba que isso não é normal. Se você quer atingir a sua liberdade financeira também, você precisa ser estratégico. Você precisa ser profissional e não amador. Chega de oba-oba, chega de festinha, chega de alta infinita, chega da próxima gema que vai transformar R$1.000 em R$1 milhão. Chega disso, aprende de uma vez por todas que você tem que sobreviver ao longo do tempo dentro do mercado financeiro. Não é, agora ou eu dou all-in, fico rico, ou eu continuo na vida que eu estou. Não é assim que funciona.
Entenda, se você for caminhando aos poucos e fazendo da maneira certa, fazendo dinheiro, multiplicando dinheiro e preservando dinheiro, você consegue sim, meu caro, atingir sua liberdade financeira. Não tem nada que separe uma pessoa que chegou ali na sua liberdade financeira de uma que não chegou, que não seja a sua estratégia. Não importa se você fez só até a 8ª série, se você é analfabeto, não importa de nada disso. Se você saber 2 mais 2, o mercado financeiro, ele pode te proporcionar a sua liberdade financeira. Daí isso, de que você faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro também, beleza? Pô, entendendo que nós estamos próximos de um fundo aí, a gente pode ter sinal de compra em breve, tá? Como na semana passada tivemos sinal de compra, aqueles sinais foram estopados, vou procurar por novas compras nos próximos dias. Mas eu quero que você saiba que o bear market ele ainda não chegou na sua fase mais intensa. Nós estamos ainda no começo de um bear market. Quanto tempo isso daqui vai levar? Não sei, não faço ideia se vai ser 2025 inteiro ou se vai ser só alguns meses e daqui para frente a gente vai começar a subir. O que eu quero que você saiba é que o mercado americano ele está bem estressado, né? E muitas pessoas vão dar a justificativa para tudo isso que está acontecendo no quê? Nas tarifas do Trump. Saiba que as tarifas elas são apenas uma justificativa. Se você olhar para o gráfico, por exemplo, de Bank of America, você vai ver que Bank of America ele bateu o topo em novembro de 24. Em 24 a gente nem tinha Trump na presidência dos Estados Unidos. Saiba que Bank of America não vai ser taxado em nada, porque ele simplesmente é dinheiro, meu caro. Ele não vai importar papel moeda da China. Bank of America não tem nada a ver com tarifas. Simples assim. A gente está vendo o mercado por geral finalizando um bull market e entrando em um bear market. Bank of America não tem nada a ver com tarifa. Os dados, os gráficos nos apontaram um topo e que a gente vai entrar em um bear market. Simplesmente respeita isso. Qual que vai ser a justificativa ali, por exemplo, desse bear market? Nós não sabemos, né? Todo bear market sempre vai ter uma historinha ali para as pessoas acreditarem, tá? Bom, a gente tá vendo todas as empresas aí, né? A gente vê Microsoft, a gente vê Bank of America caindo, todas as empresas elas estão simplesmente caindo e de uma maneira de bear market, né? Você pode entender ali que Apple, beleza, tem sua produção na China e aí vai diminuir suas vendas, então o mercado está reprecificando, mas a pergunta que eu faço para você que está acreditando em tarifa é o que JP Morgan tem a ver com isso? O que todos os ativos têm a ver com isso? O que Bitcoin tem a ver com isso? Não tem nada a ver. É só uma justificativa de um fato. Bitcoin bateu o seu primeiro topo em dezembro de 2024. Depois a gente só teve uma confirmação aqui do Up and Trust, topo duplo, e a gente está entregando um bear market pela frente, beleza? Bom, como nós estamos em um bear market, a sua estratégia ela deve ser literalmente voltada para um bear market. Compre de uma maneira bem estruturada e uma maneira bem estratégica. Se você quiser operar junto comigo em modo bear market, quiser saber aquilo que eu estou comprando e qual que é a estratégia que eu estou aplicando, se você quiser que eu, Gui Telles, tome as decisões da sua carteira, ou melhor, que você copie e cole os meus resultados, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Esse link te direciona para uma página que te explica o que é a carteira Rumo ao Milhão. Basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas minhas decisões. Clica no primeiro link da descrição, assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão é para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber na tela do seu celular aquilo que eu estou fazendo e é simplesmente só você copiar e colar as minhas decisões. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes. Caso você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós vamos esclarecer essas suas dúvidas. Mas basicamente você tem a oportunidade de copiar e colar a minha carteira. A carteira que vendeu no final de 2024. A carteira que se protegeu durante todo o bear market. A carteira que está procurando por compras nesse momento. E sim, eu vou olhar nos próximos dias por compras. Se você quiser comprar junto comigo, entre para a carteira Rumo ao Milhão. E um recado para todo mundo é que o preço da carteira Rumo ao Milhão vai subir e vai subir de uma maneira bem expressiva. Isso por conta dos resultados que a gente vem entregando. Eu não vejo nenhuma outra carteira entrando em proteção desde
dezembro, beleza? Então, por conta disso, respeitando o meu trabalho, respeitando a qualidade do conteúdo que eu entrego, eu vou subir o preço da carteira Rumo a 1 Milhão mais uma vez. Se você quiser garantir o preço atual, clica no link da descrição, converse ali, por exemplo, no nosso atendimento se você tiver qualquer dúvida. Se não, você pode pagar mais caro lá na frente, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!